Shabbat Shalom, muito bem-vindo a todos vocês que nos acompanham através dessa gravação. Estamos hoje com um estudo muito importante, né? E super interessante e pouco comentado, né? E muitas vezes é comentado, porém de forma um pouco equivocada, com respeito às raízes hebraicas, né? Da nossa fé, as raízes hebraicas do cristianismo, porque para quem talvez não saiba, o cristianismo em si veio justamente de pessoas que estavam ligadas à crença dos nazarenos. E nesse estudo de hoje nós vamos saber justamente essas origens do cristianismo, né? E saber o que dizem, por exemplo, os famosos pais da igreja com respeito à conduta, né, que esses nazarenos seguiam, as doutrinas dos apóstolos, enfim, o que é que eles dizem com respeito a isso. Estamos aqui hoje com o irmão Pedro, né, o nosso amigo e nosso irmão Pedro, aqui de Recife, juntamente comigo, e o nosso amigo e irmão Ivan, que mora no sul do país. E esse estudo hoje vai ser justamente eles dois, né, abordando esse tema. E eu vou passar aqui agora ao Pedro, e o Pedro vai justamente trazer uma introdução com respeito àquilo que ele falará. Ok, Pedro? É com você. Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos. É uma satisfação enorme estar aqui reunidos com vocês, né, para nós abordarmos este tema. É um tema muito, vamos dizer assim, mal compreendido atualmente. Não diria atualmente, mas eu diria no decorrer de toda a história da igreja. Então, dentro desse estudo, nós vamos analisar a origem dos nazarenos e quem eram os nazarenos. Então, algumas perguntas que nós devemos fazer para dar sequência ao estudo são estas. Yeshua ou algum dos seus discípulos fundaram uma nova religião? Ou seja, Yeshua ou Jesus, popularmente conhecido, ele fundou alguma religião? O cristianismo que vemos hoje é a religião deixada por Jesus? Como podemos compreender na história o que realmente aconteceu? Então acompanhe esse estudo e você irá surpreender-se com as referências citadas no mesmo. Então, dentro desse estudo, nós organizamos várias referências históricas com respaldo para nós abordarmos este tema e nós entendermos o que realmente ele significa. Então, atualmente, muitas pessoas, elas acreditam, né, elas acham que no primeiro século, todos os discípulos de Yeshua eram chamados de cristãos. E que estes criaram uma nova religião chamada cristianismo. Lé do engano. Inicialmente, todos os discípulos de Yeshua eram chamados de Netzarim, nazarenos, que nós vamos ler daqui a pouco no livro de Atos. Eu queria fazer só uma breve explicação desta palavra Netzarim. Para quem não sabe, essa palavra Netzarim, ela vem do verbo netzer, que significa renovo ou rebento. Este renovo ou rebento é justamente o que está citado lá em Isaías. Então, esse renovo ou rebento, que traduzido, né, no caso é nazareno, é justamente a referência que as pessoas se utilizavam para chamar Yeshua. Então, Yeshua, ele era chamado de Yeshua HaNotzri, Yeshua o Nazareno. Logo, os seus seguidores eram chamados de nazarenos ou netzarim. Então, assim, só para fazer uma breve explicação de por que eles eram chamados de nazarenos. Agora nós vamos descer um pouco aqui para nós lermos Atos capítulo 24, verso 5, e diz o seguinte: temos achado que este homem, no caso esta referência é uma referência direta ao apóstolo Paulo, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. E o principal, vejam, o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, o apóstolo Paulo, ele era conhecido como o principal defensor da seita dos nazarenos.
Uma coisa que eu queria explicar também para muitas pessoas que não compreendem é o significado semântico da palavra seita. E eu queria aqui mostrar para vocês que seita não necessariamente é algo ruim. Seita é simplesmente um segmento, seja ele religioso, filosófico, enfim, é simplesmente um segmento que é criado por um grupo de pessoas e se distingue, vamos dizer assim, da ortodoxia. Por exemplo, o judaísmo naquela época, na época de Yeshua, na época de Jesus, o judaísmo seguido era o que nós podemos conhecer como o judaísmo rabínico, o judaísmo ortodoxo. E dentro do judaísmo existiam, vários segmentos. E um destes segmentos era o judaísmo nazareno, que como nós vimos aqui, que os discípulos eram chamados de netzarim. Existia também o judaísmo farisaico, existia o judaísmo justamente dos essênios, dos saduceus e etc. Então, essas várias ramificações, e dentre elas está o que nós, vamos dizer assim, acreditamos, que é o judaísmo nazareno, ou judaísmo do caminho. Então, tanto judeus quanto gentios estavam unidos em um só corpo, alcunhados de netzarim, ou seja, os nazarenos. Somente na cidade da Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos. Então vejam, e daqui a pouco também nós vamos explicar. No caso, pela primeira vez em Atos, capítulo 11, verso 26. E isto por volta dos anos 40 a 60 depois de Cristo. Enquanto em Antioquia, os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos. Em todos os outros lugares se manteve o nome original, que no caso é os nazarenos, netzarim. Então vejam bem, quando eu uso a terminologia cristãos, era justamente a terminologia utilizadas pelos discípulos de língua grega, ou seja, gentios conversos ao Deus de Israel. Então essa palavra Cristo, ou no grego Christos, vem justamente da raiz semântica que significa ungido, ok? Então, Cristo, no grego, é a mesma palavra que é usada no hebraico para Mashiach, ou Messias, ungido. Só para fazer uma breve explicação. Vamos descer agora para nós seguirmos. Em Atos 24, 5 e 14, os opositores de Yeshua diziam que os nazarenos, ou do caminho, como já expliquei, representavam uma seita do judaísmo. Porém, em verdade, o judaísmo nazareno, ou do caminho, é a religião bíblica praticada pelos primeiros discípulos de Yeshua. Então, nós temos várias referências, inclusive nesse estudo que nós organizamos aqui, nós colocamos várias referências históricas que nós vamos ler mais adiante, mas uma que é bastante interessante, é uma que eu vou ler daqui a pouco, posteriormente, né? E nós vamos entender que realmente nós temos fontes históricas para provar realmente que o judaísmo que era seguido pelos discípulos era o judaísmo nazareno. Então, este judaísmo, no caso que nós falamos aqui, não tem nada a ver com o judaísmo rabínico, ou seja, o atual judaísmo ortodoxo, que é corolário, ou seja, contrário aos ensinamentos da maioria dos fariseus. Estes tão criticados por Yeshua. Importa consignar que os netzarim, os nazarenos, formavam mais um dos tantos grupos existentes do judaísmo do primeiro século. Ou seja, não faziam parte do cristianismo, que somente veio a surgir tempos depois. Então agora vamos analisar um pesquisador aramaicista, né, que no caso é Andrew Gabriel Rolfe, que ele é um estudioso, um erudito, e ele escreve, pode subir mais um pouquinho, Mamala, e ele escreve aqui nesta referência o seguinte, abre aspas, Netzarim é uma seita dentro da categoria mais ampla do judaísmo. Então nós podemos entender que esse estudioso, esse erudito, ele afirma categoricamente que o judaísmo nazareno, ou o judaísmo do caminho,
é simplesmente uma seita do judaísmo. Lembrando que seita não tem nada a ver com algo ruim ou algo diabólico, como muitas pessoas desavisadas, pessoas leigas, falam por aí. Então vamos prosseguir. Pode ser, irmão Marlon. Vamos lá. Então Yeshua, ele não veio fundar uma nova religião, mas sim para ensinar o judaísmo de acordo com as escrituras. Então, para aquelas pessoas que nunca ouviram isto, Jesus, como é conhecido popularmente, ele não fundou o cristianismo. O cristianismo, ele só surgiu do 3º para o 4º século, o cristianismo propriamente dito, que foi justamente uma mesclagem, uma mesclação entre elementos oriundos do paganismo e um pensamento, vamos dizer assim, bíblico-judaico. Então, através dessa junção, que daqui a pouco também nós vamos abordar um pouco desses fatos históricos, um homem visando uma questão política e religiosa chamado Constantino, o construtor, no caso da cidade de Constantinopla, ele justamente unificou a religião e o Estado. E assim, subsequente, surgiu o que nós podemos conhecer como cristianismo. Porém, a religião, vamos dizer assim, usar essa expressão, a religião praticada por Jesus e pelos seus discípulos não era e nunca foi o cristianismo. Então, essas supostas fontes que Pedro foi papa e tem dados, vamos dizer assim, da época de Jesus, não tem respaldo histórico. O primeiro ponto interessante que nós podemos comprovar que Pedro nunca foi bispo de Roma, nunca foi papa, são alguns fatos interessantes. Primeiro ponto, Pedro, ele era um judeu, ok? Pedro, ele era casado. Lembrem-se que Yeshua curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Então, Pedro era casado, e segundo a teologia, vamos dizer assim, católica, o padre dele, o sacerdote, ele não pode ter um relacionamento, porque iria contra os próprios dogmas católicos. Então, Pedro, ele era casado, Pedro, ele era judeu, Pedro foi circuncidado, e Pedro guardava o Shabat. Pedro também, ele tinha alimentação pura. E nós vamos ver lá em Atos 10 que Pedro, quando recebeu a visão, né, no caso do lençol dos animais, eu sei que este não é o tema, mas eu vou só explicar. Pedro entendeu que ali não estava se referindo à comida, e sim a pessoas. Então, Pedro, ele realmente ele era um judeu proeminente. Um judeu mesmo praticante. Pedro nunca se converteu ao cristianismo. Paulo também, quando no caso ele estava viajando para Damasco e viu a luz gloriosa do Messias Yeshua, Paulo não, naquele momento ali, ele não estava se convertendo ao cristianismo. O cristianismo nem existia. Paulo se converteu ao Messias Yeshua, e eu concordo. Mas afirmar que Paulo ele se converteu ao cristianismo, inclusive eu vi até esses dias no Facebook, uma pessoa fez um comentário lá dizendo que Jó, do Velho Testamento, era cristão. Sinceramente, irmãos, é até um pouco assim engraçado. Jó, que era um homem bem, vamos dizer assim, um dos personagens mais antigos da Bíblia, mal vamos dizer assim, Israel tinha começado e nesse contexto já existiu o cristianismo. Então nós vemos que são argumentos totalmente falíveis. Então o cristianismo foi oficializado, como eu já falei, o cristianismo, o catolicismo romano, justamente por Constantino. E por sua vez o protestantismo, né, e as atuais denominações evangélicas também não expressam a fé original, visto que seguem inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pela Igreja Católica. Então, aqui nós vamos citar alguns tópicos, né, para nós entendermos quais são estes tópicos. O primeiro tópico é a substituição do Shabat pelo domingo. Então, domingo, o nome inglês para domingo é Sunday, dia do sol. Justamente esse imperador romano Constantino, ele era um adorador do sol, e como ele quis unificar a religião como Estado, ele colocou este dia como um feriado, em homenagem ao deus pagão Solos Invictus, que era o deus que ele seguia. Segundo tópico, a abolição das festas bíblicas, ou seja, as festas que estão prescritas em Levítico 23, substituindo-as pelas festas pagãs. Exemplo de festas pagãs:
celebração da Páscoa em data coincidente com a Páscoa católica, ou seja, a Páscoa que é celebrada hoje tanto pelo catolicismo como pelo protestantismo, nada tem a ver com a Páscoa bíblica. O Natal no dia 25 de dezembro, cuja origem está no paganismo, e só para explicar aqui que a Bíblia ela não indica o nascimento do Messias, ela não indica o dia do nascimento do Messias, ok? E dentre várias outras festas que são comemoradas pelas igrejas, tanto a Igreja Católica como suas, no caso a filha, né, as filhas, as igrejas protestantes. Terceiro ponto, a falsa ideia de que a lei ou a Torá foi abolida, e para nós terminarmos esses tópicos, a teologia da substituição, que defende a substituição de Israel pela igreja nos planos do Eterno. Então vamos prosseguir. Pode passar, irmão Marlon. Então eu queria citar aqui só algumas referências. Eu queria citar uma referência aqui sobre Epifânio de Salamina, que foi um filósofo estudioso, né? E Epifânio de Salamina, no caso, era um dos pais da Igreja Católica, que viveu no final do século IV, depois de Cristo, escreveu uma obra que criticou os nazarenos. Então, para Epifânio, os nazarenos seriam hereges, eles eram idólatras, ele usava várias terminações que é totalmente contrária à Escritura. Então, este homem, Epifânio de Salamina, ele diz o seguinte, abre aspas, os nazarenos não diferem essencialmente dos outros. Ele está se referindo aos judeus ortodoxos, pois praticam os mesmos costumes e as mesmas... pois eles praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas pela lei judaica. No caso, a Torá. Com a diferença que eles, os nazarenos, creem no Messias, Yeshua. Então vejam a diferença. Eles, os nazarenos, creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Deus. Eles afirmam que Deus é um e que Jesus Cristo, né, Yeshua, o Messias, é o seu filho. Eles, os nazarenos, são bem versados na língua hebraica, leem a lei, referindo-se à lei de Moisés, e eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos, apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias. Então, os judaísmos nazarenos, os netzarim, eles seguiam a Torá na íntegra e também acreditavam no Messias. Os judeus ortodoxos, não. E também eles diferem, no caso dos cristãos, olha como a expressão que ele utiliza aqui, mas são distintos dos verdadeiros cristãos, porque praticam os ritos judaicos da circuncisão, a guarda do Shabat e outros. Então, vejam como vamos dizer assim, é pífio o argumento desse homem. Porque ele está dizendo que a circuncisão e o sábado são leis judaicas, não tem nada a ver. A circuncisão e o sábado não eram apenas para os judeus, era para qualquer pessoa que se chegasse ao Deus de Israel. Então, pode ser mais um pouco, irmão Marlon, para nós comentarmos. E eu queria só aqui, para encerrar a minha parte, falar um pouco do argumento, no caso, de uma pessoa que foi contra o pensamento de Epifânio de Salamina. Então, Epifânio de Salamina falou essas coisas, né, explicando quem eram os nazarenos, e esse Marcel Simon, que é um especialista em história do cristianismo no primeiro século, ele fez as seguintes considerações sobre essas palavras de Epifânio de Salamina. Então, ele abre aspas. Eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges, na opinião da Igreja Católica, é apenas porque continuam apegados às ideias antigas. Então, vejam, porque o objetivo do Eterno é justamente nós retornarmos às veredas antigas. Epifânio de Salamina, ele foi contra isso. Ele disse, agora nós devemos seguir o cristianismo. Porém, esse erudito, esse estudioso, ele está refutando o argumento de Epifânio de Salamina. Então, ele fala, eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita,
os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos apóstolos, a qual nosso autor, Epifânio, sabe muito bem que foi chamada com o mesmo nome dos nazarenos. Então, a sucessão apostólica dos discípulos foi justamente, ela deu sequência justamente com os nazarenos, não foi com os pais da Igreja Católica, não foi com Atanásio, nem Agostinho, não. Esses homens, só para vocês terem uma ideia, eram gregos, a maioria eram, no caso, filósofos gregos, pessoas que tinham um pensamento totalmente pagão, idólatra, que vinha do platonismo, de Platão, do pensamento dos filósofos. Então não tem nada a ver uma pessoa sair lá da Grécia, um pagão, um idólatra, e querer agora dizer quem é o eterno, justamente no Concílio de Nicéia em 325. Porque no Concílio de Nicéia, no 325, não teve nenhum judeu participando. Então agora eu vou deixar para o irmão Ivan complementar estas citações. Shalom a todos. Bom, Pedro, eu gostaria de fazer um comentário aqui e deixar isso até como uma questão de reflexão para todos hoje que fazem parte, né, do cristianismo, ou inclusive as pessoas que estão ingressando nesse momento nas raízes hebraicas da fé, né? Será que essa citação tão forte e histórica que o Pedro acabou de fazer concorda com os testemunhos que Paulo, várias vezes, diante de vários judeus, né, da sua época, diante de todo o povo, ele prestou, dizendo que em momento algum ele viveu em desacordo à Torá, ele viveu em desacordo à lei do Eterno, e que em momento nenhum, pelo contrário, ele era irrepreensível segundo, né, a instrução que foi dada. Inclusive ele falou, né, sobre as boas tradições, que ele sempre foi um guardador das boas tradições. Isso, Pedro, nos ajuda a provar historicamente que Paulo tinha muita autoridade e em momento nenhum ele foi alguém apresentado, como várias vezes foi apresentado até a nós, né? Um Paulo que, mediante o público judaico, se defendia com falsas afirmações. Pelo contrário, Paulo, hoje podemos aqui apresentar dados históricos provando que aquilo que ele fez como voto do Nazireu, que aquilo que ele fez em Atos 24:14, de testemunhar sua fé baseada nos profetas e na lei, foi algo totalmente genuíno, né? E provou que a origem da igreja se deu verdadeiramente com os chamados nazarenos, né? Os do caminho, como você tem falado, Pedro. Você seria mais esse o meu comentário, né, sobre essa parte. Você pode prosseguir, então, Pedro, com a próxima parte. Muito obrigado. Perfeito, meu irmão. Nós vamos agora citar alguma referência justamente sobre Constantino. Porque muitas pessoas desconhecem quem foi este homem. E antes de começar, eu queria fazer apenas uma explicação aos irmãos que perguntaram aqui no canal sobre a questão que os discípulos foram chamados de cristãos. Eu vou explicar. A palavra grega, no caso cristãos, vem de Christiane. Eles foram chamados pelos gregos com esta afirmação, porque a língua deles, no caso, eram outras. Porém, no caso, os que foram chamados de cristãos eram os gregos que foram convertidos ao Eterno, só explicando. Ok? Os cristãos eram as pessoas gregas, de língua grega. Porém, Netzarim eram os discípulos verdadeiros, vamos dizer assim, do Messias, eram os judeus, ok? Cristãos, no caso, só para resumir, cristãos, os de língua grega, e Netzarim, justamente os de língua hebraica, só para explicar. Então, sobre essa questão de Constantino, eu queria citar aqui esta referência que eu achei muito forte,
principalmente porque evidencia mais a mesclagem que existiu na época, no caso do terceiro para o quarto século, que foi justamente a criação do cristianismo. Então, Constantino, abre aspas, trabalhou incansavelmente naquele momento para unir os adoradores da velha e da nova fé em uma religião. Ou seja, Constantino, ele fez uma espécie de sincretismo religioso. Ele mesclou coisas bíblicas com coisas pagãs. Para quem não sabe, Constantino, ele era um idólatra, o adorador do sol, novamente eu vou bater nessa tecla, ele era um pagão. Então, como é que um pagão, como é que um idólatra iria realizar um concílio, no caso o concílio de Nicéia, e posteriormente teve o concílio de Laodiceia, com um homem que não entendia nada de Torá, não entendia nada de lei, não entendia quem era o Eterno, como ele poderia afirmar quem é o Eterno, se o Eterno é um, é dois, é três, se Yeshua é o próprio Eterno, se Yeshua é só um homem. Como é que um homem, um monte de bispo, desculpem até a palavra que eu vou utilizar aqui, como é que um homem desse, e esses bispos, no caso, vários idólatras pagãos, como é que eles poderiam afirmar quem é e quem não é o Eterno? Como eles poderiam dar um parecer mediante isso? Como eles poderiam falar justamente das festividades, argumentar o que é para fazer, o que não é para fazer, se eles não entendiam nada de Torá, nada de Escritura? Então nós vemos aí justamente que o cristianismo ele já surgiu de uma forma errônea, ele já surgiu de uma forma errada. Peço perdão se algumas pessoas aqui ficarem ofendidas com isto, mas é a verdade. E eu não posso me calar diante desses fatos. E o interessante é que quando Pedro e João estavam falando a respeito de Yeshua, o Nazareno, eles justamente receberam uma ordem de não falar nesse nome. E o que foi que Pedro falou lá em Atos? Ele disse que não poderia deixar de falar o que viu e ouviu. E também eu não posso deixar de falar. Ah, se minha mãe é católica, ou meu pai é católico, ou é protestante, quer dizer que eu vou ocultar a verdade para que esta pessoa pereça no engano que foi repassado através de seus avós, seus bisavós. Não, nós temos que falar. A época que nós vivemos, nós não devemos ficar calados, nós temos que falar. Nós devemos ser atalaias, devemos pregar a Torá e a palavra do nosso Messias. Então, continuando aqui. Ele iria, por todos os meios pacíficos e legais, fundir um paganismo purificado, recatado, e um cristianismo moderado, flexível. De todas as suas simultâneas associações e uniões do cristianismo e paganismo, nenhuma é mais facilmente percebida do que a criação de sua lei dominical, que foi justamente a ordenança que Constantino fez para que as pessoas agora venerassem o dia do sol, descansassem no dia do sol, que é o domingo. Então, muitas pessoas, eu vou dizer assim, muitas pessoas sinceras, que nunca ouviram falar disso, elas descansam no domingo, alegando que foi justamente o dia que o Messias ressuscitou. Então, elas com isso alegam, nós fazemos isso porque Jesus ressuscitou nesse dia. E nós temos aqui o estudo no canal Raízes Hebraicas da Fé, provando dentro das Escrituras que o Messias não ressuscitou no domingo, como muitos atestam. Ele ressuscitou no Shabat. Então, para nós prosseguirmos. Os cristãos adoravam seu Cristo, lembrando que a terminologia cristãos era justamente os de língua grega que usaram estas palavras para designar um grupo de pessoas que seguiam o Messias, ok? Os pagãos, seu Deus Sol. E, de acordo com o julgamento do imperador, os objetos de adoração em ambas as religiões eram essencialmente os mesmos. Então, ele pensou o seguinte, o povo que segue o Eterno guarda o Shabat, o sábado. Nós, pagãos, guardamos o domingo. Então, agora, vamos mudar para o domingo e tanto faz. Ou seja, ele fez uma mesclagem de elementos oriundos do paganismo. E aqui está a referência para quem quiser posteriormente pesquisar. Então, vamos prosseguir. Pode prosseguir aí, irmão Malo. Vou deixar agora o irmão Ivan falar um pouco sobre o Santo Inácio e falar dessa, vamos dizer assim, dessa audácia que ele propagou. Com você, Ivan. Bom, Pedro, vale ressaltar
que haviam profecias que falavam sobre isso. Como é conhecido de todos em Daniel 7:25, fala que viria um sistema que buscaria mudar a lei e as festas bíblicas, né, que a palavra lá no original é moedim, ou moed, né, e ia buscar alterar as festas bíblicas. E sabemos que em Levítico 23, a primeira festa bíblica determinada é o sábado, porque o sábado ele reconhece o Criador de todas as coisas e reconhece também a obediência a esse Criador, a submissão, né, a fidelidade. E Daniel, quando profetiza, ele deixa claro que esse sistema viria para deturpar, alterar aquilo que tinha sido estabelecido como aliança pelo Criador. E o principal comentário que eu gostaria de fazer seria esse, né? E de ressaltar também que depois a gente vai citar aqui alguns textos, inclusive do Novo Testamento, que vão explanar mais claramente que os próprios apóstolos sabiam, né, que após a sua partida viriam esses homens e fariam o que fizeram, né, instituir uma religião, substituir os dias de festa, os mandamentos dados pelo Eterno, por mandamentos de homens, né? Seria mais esse meu comentário nessa parte, Pedro. Pode prosseguir. Maravilha, meu querido. Só uma breve explicação um pouco sobre a questão de Constantino, que perguntaram aqui no YouTube, né? Realmente Constantino ele não entendia nada de escritura, não entendia nada de Torá, não entendia quem era o Eterno, e tudo que ele fez foi justamente por uma perspectiva política. Ok, Constantino ele era um excelente guerreiro e um excelente político. Então ele fez isso justamente para mesclar a questão da política com a questão da religião, puxando, óbvio, a sardinha para a sua religião, que era oriunda do paganismo, que no caso é a adoração ao Deus Sol. Então, sobre a questão de Santo Inácio de Antioquia, abre aspas, ele diz o seguinte: eu quero fazer só uma colocação aqui. Eu tirei essas referências de sites católicos, ok? Eu não inventei, eu não peguei de um site protestante, não. Eu peguei de sites católicos, que tem justamente na Epístola dos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia, ok? E ele escreve estas palavras. Vocês podem pesquisar aí. Então, vejamos o que ele fala. Portanto, não precisamos mais manter o sábado. Então, vejam aí, ele já começa assim. Nós não precisamos mais desse negócio de sábado. Isso é passado. Como fazem os judeus, ou alegrar-se pelos dias de ociosidade. Então veja o que é que ele diz. Olha agora o sofisma que ele faz. Para quem não sabe, sofismo ou sofisma é justamente uma regra utilizada pelos filósofos para destruir a verdade e colocar uma aparentemente verdade. Ou seja, é uma espécie de enrolação, né? Então ele faz esse sofisma justamente aqui, onde ele utiliza da sua filosofia, porque ele era um homem erudito, um filósofo, e junta textos verdadeiros com textos fora do contexto para chegar a essa explicação. Então vejam o que é que ele fala. Primeiro ele diz que o sábado é um dia ocioso, né? Depois ele fala, aquele que não trabalha não deve comer. Então vejam, o contexto que a Bíblia fala que aquele que não trabalha não deve comer é justamente aquela pessoa que não quer trabalhar. Porém, o Shabat é uma ordenança do Eterno para nós descansarmos da obra que nós fazemos, durante a semana. Então, vejam como ele mescla a filosofia sofista dele com a Bíblia. Prosseguindo. Também foi dito pelos santos oráculos, os profetas, é pelo suor da tua face que comerás o teu pão. Vejam aí. Aí ele continua. Mas deixe todo aquele entre vós que ainda mantém o sábado por motivo espiritual, alegrando-se na meditação da lei e não no descanso do corpo, admirando a obra de Deus
e não comendo coisas preparadas no dia anterior. Vejam bem. Não fazendo uso de bebidas mornas ou andando um certo limite prescrito. Não deleitando-se por dançar e aplaudir. Olha o que ele diz agora. E outras coisas sem sentido. Então vejam, meus irmãos. O Eterno instituiu o sábado como um memorial, como o irmão Ivan falou, como um memorial eterno para lembrarmos da criação perfeita que ele fez. E deu certas instruções, justamente, no caso, nós preparamos a comida no dia anterior para nós não fazermos esse trabalho no dia de Shabat. Então, ele vai falar aqui que tudo isso são coisas, o quê? Sem sentido. Resumindo, ele chamou o Shabat de um dia sem sentido. Porém, após a observância do sábado, deve todo amigo de Cristo observar o dia do Senhor como festa. Preste atenção agora. O dia da ressurreição. E para eles é qual dia? O domingo. Então você, meu amigo protestante, que é contra o sábado, que está aplaudindo o domingo, está seguindo um pensamento católico. Você não está seguindo um pensamento bíblico. Você está seguindo apenas um pai da igreja. Então, posteriormente, ele fala: a rainha e comandante de todos os dias da semana, o domingo. Agora a pergunta é: onde tem isso na Bíblia? Não existe tal verso. Então, foi sobre isto que o profeta declarou para encerrar o 8º dia. Foi nesse dia que a nossa vida renasceu e a vitória sobre a morte foi obtida em Cristo. Então, vejam, meus irmãos, como é triste. Então, filósofos gregos, gentios, que não conheciam nada de Torá, chegaram no cúmulo do absurdo por não estudarem a santa e bendita Torá. Pode comentar, irmão Ivan, se você quiser. Bom, Pedro, como a gente já tem vários estudos, né, comentando sobre isso, inclusive tem um estudo que você fez, né, e o irmão Marlon também, falando sobre essa questão. E na realidade, eu creio que o cristianismo hoje, por questão de um conhecimento superficial sobre o assunto, né, acaba seguindo verdadeiramente a doutrina romana, né, católica, apostólica, romana. E como a gente já tem provado, o dia de guarda, o dia que foi separado, santificado, que recebeu o nome, né, que é o único dia que tem nome nas Escrituras, é o Shabat. E tanto o Shabat quanto as festas bíblicas dão identidade, né, direcionam a vida do povo do Eterno. E eu creio que o intuito, infelizmente, da Igreja Católica, ele tem sido cumprido hoje, porque a gente vê uma igreja cristã sem identidade, sem conhecimento das Escrituras e nem o interesse por elas, e contra todos aqueles que se levantam, como hoje a gente tem se levantado, né, para falar sobre essa verdade, que é uma verdade, como você tem mostrado aqui com referências, né, uma verdade não só das Escrituras, mas uma verdade histórica. Mas, assim, o assunto ficou muito bom aí, a parte do Inácio, né, e você trouxe praticamente aí todas as informações e referências, ficou excelente. Pode dar prosseguimento, Pedro. Ok, meu querido. Então agora nós vamos ver outro pai da igreja. Tem estudos no canal que nós já postamos algumas referências, no caso essa de João Crisóstomo. Porém, nós, como estamos aqui fazendo uma espécie de debate, né? E nós temos sempre aprendido mais do Eterno, então nós sempre vamos renovando o nosso entendimento e vamos colocando outros pensamentos, e outros temas interessantes. Então, João Crisóstomo, que também é conhecido, vamos dizer assim, mundialmente, que é um dos pais da igreja, ele, em seu livro Homilhas contra os Judeus,
ele escreve o seguinte: mas há demônios. Então, para esse João Crisóstomo, os judeus e também os nazarenos, né, que tem o mesmo Deus, os judeus nazarenos, eles adoram a demônios. Portanto, todas as suas festas são impuras. A sinagoga é pior do que um bordel, templo de demônios, devotos a cultos idólatras, assembleia criminal de judeus, um lugar de encontro para os assassinos de Cristo, uma casa pior do que uma loja de beberrões, um covil de ladrões, uma casa de má fama, uma habitação de iniquidade, o refúgio de demônios, um abismo de perdição. Pode parecer muito forte isso que eu estou falando, mas foi um pai da igreja que escreveu isso. Quanto a mim, eu odeio a sinagoga, eu odeio os judeus pelo mesmo motivo. Então vejam, o antissemitismo, ele não surgiu de agora. O antissemitismo, ele não surgiu com Hitler. O antissemitismo, ele surgiu pela própria igreja. Então, hoje, muitos judeus, muitos israelitas não acreditam em Jesus. Eu vou usar essa expressão, não acreditam em Jesus por conta do cristianismo defasado. Por quê? Porque esse mesmo povo que dizia que servia o mesmo Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi eles que perseguiram, foi eles que mataram milhares de judeus, foi eles que escreveram estas obras, foi eles que propagaram no mundo o antissemitismo, as inquisições e a destruição em massa dos judeus. Então, eu vou afirmar aqui com toda certeza, eu sei que o Eterno tem um plano profético para a tribo de Judá. No caso, eles rejeitaram o Messias, né, como nação, vamos dizer assim, um plano profético, que nós vamos daqui a pouco abordar. Porém, atualmente, a maioria dos judeus não aceitam Jesus, vamos dizer assim, Jesus, porque ele está igual José do Egito, igual de Sefanat Panéias, porque quando José estava lá no Egito, José estava com roupagens egípcias, e os seus irmãos não reconheceram ele. Yeshua, no caso, Yeshua, o Messias, ele justamente está do mesmo jeito, está com roupagens não egípcias, mas está com roupagens romanas. Está com olhos azuis, está loiro. Então, por isso que os seus irmãos, ou seja, a tribo de Judá, não reconhece ele. Esse Jesus que é propagado hoje não tem nada a ver com o Jesus bíblico, com o Jesus judeu, com o Jesus que guardava a Torá e guardava as festividades. Então vamos agora dar sequência e vermos outro pai da igreja que também fala um pouco sobre isso. Justino Marte. Justino Marte, ele criou uma nomenclatura chamada de Verus Israel. Para quem não sabe, eu vou explicar. Verus Israel é justamente que os cristãos, o cristianismo, principalmente para Justino Marte, que era um católico, né? Ele acreditava que os cristãos, agora eles seriam o verdadeiro Israel. Verus Israel, verdadeiro Israel. Então, o Israel físico, vamos dizer assim, o povo que morava, no caso, mora e morava lá em Israel, são falsos. O que vale agora é o verdadeiro Israel, que no caso era o catolicismo, no caso naquela época, né? No caso, o cristianismo em suma. Então, o Justino Marte, que é muito conhecido também dentro do cristianismo, ele fala o seguinte: porque a circuncisão que se iniciou com Abraão foi dada como um sinal, a fim de que sejais distinguidos dos outros homens e de nós cristãos. Então, vejam. E desse modo, sofrais sozinhos o que agora estáis sofrendo com justiça. E vossas terras fiquem desertas, vossas cidades sejam abrasadas, e os estrangeiros comam vossos frutos diante de vós. E ninguém de vós possa entrar em Jerusalém, porque não há nenhum outro sinal que vos distingua,
do resto dos homens, além da circuncisão de vossa carne. E ninguém de vós, penso, ousará dizer que Deus não previu ou que não prevê. Agora, o que está para vir e que não dá a cada um o que merece. Então vejam, este pai da igreja está dizendo que a circuncisão o Eterno fez com o propósito de separar os israelitas dos cristãos. Agora eu queria fazer uma pergunta: de onde é que esse camarada tirou isso? Então é como eu estou falando para vocês. O pensamento dos pais da igreja não tem nada a ver com a Torá. Não tem nada a ver com a Torá, vou repetir. Porque os argumentos que esses homens utilizavam eram totalmente a Torá. Lembrando que lá em Deuteronômio, eu não me lembro aqui o capítulo, peço perdão, diz que um falso profeta é aquele que prega contra a Torá. Logo, nós podemos entender que estes pais da igreja que pregaram contra a Torá, eles são o quê? Falsos profetas. E Yeshua nos disse, nos advertiu, que é através dos frutos que nós conhecemos a árvore. Então, pode continuar, irmão Marlon. Pode prosseguir. Então, vou deixar agora o irmão Ivan falar um pouco sobre Santo Agostinho, que é um dos mais conhecidos atualmente. Com você, Ivan. Bom, Pedro, eu fiz aqui algumas anotações aqui, e assim, o principal comentário de Agostinho, né, ele diz o seguinte: além de toda a teologia, né, que ele desenvolveu, que está acessível a todos, o que eu frisei mais foi o seguinte: os judeus foram os filhos de Deus, mas agora são filhos de Satanás. A verdadeira imagem dos judeus é Judas Iscariotes, aquele que vendeu o Senhor por prata. O judeu nunca poderá entender as sagradas escrituras e sempre carregará a culpa pela morte de Jesus. Como você comentou antes, a gente vê que o antissemitismo protestante e tudo aquilo que foi feito por Hitler, nada mais, nada menos foi a ação de uma doutrina e de uma teologia e que ensina e incita o ódio, né, aos judeus. E também eu colocaria assim o ódio à própria Escritura, Pedro, porque no momento em que você é contra o povo judeu, o povo que o próprio Eterno escolheu, você se coloca contra o próprio Deus. As palavras relatadas para Abraão deixam claro que aqueles que amaldiçoassem a semente de Abraão e o próprio Abraão seriam amaldiçoados. E o que a gente vê através de toda essa teologia é esse tipo de colheita que o cristianismo tem tido hoje. Vivemos em um país em que a sua maior parte são cristãos e vemos que são pessoas que mentem, usam de artimanhas para poder sempre tirar proveito de qualquer situação, sempre se dar bem, lesar o seu próximo, e isso eu vejo nos comentários, né, dos pais da igreja e na teologia que por eles foi ensinada e documentada, como você tem trazido aqui as referências. Você quer que eu leia, Pedro, sobre Santo Agostinho, que você escreveu aqui? Sim, pode ler, irmão. Pode ler e comentar. Porém, todos esses preceitos e ordens legais, que já não é lícito aos cristãos observar, tais como circuncisão, o sábado, os sacrifícios e outros idênticos, contêm mistérios tão imensos que não há pessoa piedosa que desconheça os males que se seguem ao tomar sentido literal do que ali é exposto.
nem os ótimos frutos que resultam, se são entendidos tal e qual são revelados ao Espírito. Ou seja, ele está colocando que tudo aquilo que era prática das Escrituras, né, que o Eterno designou ao povo dele, e quando a gente fala de povo dele, é todo aquele que se achega a ele em aliança, né, conforme já foi até mencionado pelo próprio Pedro no estudo anterior, em que ele fez menção a Isaías 56, né, onde fala lá sobre as pessoas que se achegam ao Eterno e entram na aliança, inclusive eunucos, né, que verdadeiramente entram em pacto com o Eterno, que fazem parte de todas, né, de todas, tanto as promessas quanto os mandamentos, né, as festas. Ou seja, aqui ele tá colocando a própria palavra contra a fé que ele professa, né? Ele continua dizendo assim, como você está frisando aí, são revelados ao Espírito, né? Por isso, diz São Paulo, a letra mata, porém, o Espírito dá vida. E naquela outra passagem, o mesmo véu continua sobre a lição da antiga aliança, sem perceber que apenas por Cristo foi removido. São assuntos que a gente já tem, inclusive, gravado, né? Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas o irmão Marlon tem, onde ele explica mais detalhado sobre letra mata, né? Se depois puder deixar a referência aí, Pedro, qual é o estudo, né, para o pessoal. Porém, o Espírito vivifica, a gente sabe que o Espírito não é contrário à palavra, mas quando a gente fala sobre letra e Espírito, não está falando que a Torá é contrária ao Espírito, né, do Eterno. Até porque os profetas falaram pelo Espírito do Eterno, né? E a questão do véu que foi removido era... o irmão Marlon também tem um estudo no canal, e depois a gente deixa a referência para vocês. Pedro, se você quiser, por favor, comentar essa parte sobre a letra mata, que eu acho que você deve ter separado alguma coisa, por favor, eu queria que você desse seguimento. É justamente isso mesmo que eu ia querer comentar, porque muitas pessoas não entendem o que significa essa letra. Porém, esta letra é uma referência direta às obras da lei. É a mesma nomenclatura, é a mesma coisa. Ok? Então, a letra é a mesma coisa das obras da lei. Como eu e o irmão Marlon, nós já gravamos, o irmão Marlon também já tem uns estudos sobre isso, explicando o que são as obras da lei, que foram os pergaminhos achados na caverna de Qumran, que comprovam que essas obras da lei era o legalismo da lei, leis rabínicas introduzidas por judeus, no caso fariseus, acima dos mandamentos. Então, quando Paulo usa essa expressão, a letra mata, é justamente o legalismo, ou seja, leis acrescentadas na própria Torá. Ok? Só para deixar bem claro aqui para os irmãos que desconhecem o que significa isso, e muitos cristãos utilizam esse texto, né? Tipo, quando a pessoa começa a estudar muito as escrituras, se dedicar na Torá de dia e de noite, qual o argumento que eles utilizam? Ah, Pedro, ah, Marlon, ah, Ivan, não, você tem que viver mais pelo Espírito. A letra mata. Porém, eles não entendem qual é o contexto que o apóstolo Paulo está falando que a letra mata. Não é a questão de eu estudar a Torá, não. Como é que a letra vai matar? Ou seja, a Torá vai me matar? Se o próprio Eterno disse que a Torá é vida. Se o próprio estudo que eu gravei hoje aqui no canal do irmão Marlon, eu justamente mostrei lá em Deuteronômio que a pessoa vive, a pessoa vai ter uma vida longânima se ela obedecer a Torá. Então, se a pessoa obedece a Torá, a pessoa vai viver, vai ter vida, porque sabemos que é luz para o nosso caminho, no caso a palavra, e a palavra é a Torá. Então, ele, quando usa esse sofisma aqui, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é como eu falei, Agostinho, ele era, assim também como os outros que nós lemos, a maioria, eles eram filósofos. Eles eram filósofos e eles mesclavam a filosofia juntamente com a religião do cristianismo, que era a junção de paganismo com preceitos bíblicos. Então, para quem quiser,
Segue também aqui a referência que eu tirei de sites católicos, ok? E também uma coisa interessante, que lá em João 5,39 diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, o próprio Messias diz para a gente examinar a escritura, aí vem o apóstolo Paulo e diz que a letra mata. Então é aí que tá. Se Paulo realmente é um discípulo do Messias, ele não pode, em hipótese alguma, pregar contra o seu mestre. Ok? Então, se ele não pode pregar contra o seu mestre, nós precisamos entender as palavras do apóstolo Paulo para que nós não venhamos a cair no engano do sistema dos pais da igreja. Então, pode continuar aí, irmão Ivan. Vamos falar agora um pouco sobre João Calvino. E só para finalizar essa parte, Pedro, deixar claro que a advertência que Pedro faz referente às palavras de Paulo, né? Ele deixa claro que em muitos ensinos nas cartas de Paulo, por conta da sabedoria que lhe foi dada, fala sobre assuntos difíceis de compreensão, né? E que as pessoas que não tivessem conhecimento da lei e não tivessem conhecimento das escrituras, né? Iriam distorcer as palavras de Paulo, assim como eles distorceriam as demais escrituras, ou seja, eles iam distorcer as palavras dos profetas, a Torá, né, como um todo. O que eu separei sobre João Calvino aqui são algumas referências assim principais. Eu gostaria primeiro de citar o seguinte: quem conhece a história da igreja sabe que João Calvino e Lutero se juntaram por um tempo, mas entre eles próprios, né, João Calvino e Lutero, eles tiveram divergências. Mas uma coisa que eles tinham em comum era o antissemitismo, né? Calvino várias vezes citou coisas contra os judeus e foi também um dos responsável pela teologia cristã atual, porque muito da base da teologia cristã atual é formada por estes, né? Tanto Calvino quanto Lutero. E, assim, a principal citação, Pedro, eu até queria que você pudesse dar prosseguimento, né, do que eu vou citar aqui, sobre Miguel Servetti, né, o conhecido mais comumente como Miguel Servetos, né, que João Calvino foi responsável, né, também pelo julgamento do que aconteceu com ele. E ele foi julgado, né, por conta da observância à palavra do Eterno, porque ele queria continuar guardando as festas bíblicas nas datas de acordo com a Torá, de acordo com os profetas e de acordo com a igreja inicial ali, né, com os Netzarim, com os apóstolos, e por isso ele foi condenado, né, inclusive por João Calvino. E eu queria que você, então, pudesse comentar daí em diante se você separou alguma coisa sobre Calvino para falar. Bom, irmão, infelizmente é até um pouco triste nós vemos que estas pessoas, né, de grande renome, elas são seguidas hoje, são idolatradas. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas conhecidas que seguem a perspectiva do calvinismo, né, da teologia reformada, e estas pessoas transformam Calvino em uma espécie de um semideus ou um ídolo, né? Então, assim não apenas os pais da igreja, mas todo esse sistema, como eu sempre gosto de frisar nos estudos, que eu não estou falando das pessoas em si, eu estou falando do sistema em si. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos condenar as obras infrutíferas das trevas. Então, tudo que for contrário à Torá, tudo que for contrário às escrituras, nós temos que refutar, sim. Nós temos que defender com unhas e dentes, sim. Então, o João Calvino, em uma obra, né, Respostas e Questões, a questões e objeções de um certo judeu, ele escreve o seguinte, abre aspas: a teimosia podre e inflexível dos judeus faz com que os judeus mereçam ser oprimidos. Vejam o que ele fala, oprimidos infinitamente, sem medida e sem fim, e que eles morram
na própria miséria, sem piedade de ninguém. Então, vejam, é um pensamento muito parecido com os dos pais da igreja que nós já lemos. E o que nós precisamos entender é uma coisa verídica, que eu vou aqui resumir para vocês, sobre a questão do protestantismo. Se nós vamos analisar mesmo, se nós vamos pesar em uma balança, o protestantismo é a mesma coisa do catolicismo, a mesma coisa. Eu vou dizer aqui, é o único ponto que muda, só os nomes. Como assim só os nomes? Por exemplo, o que tem na Igreja Católica é, por exemplo, a questão da Eucaristia. Aí, por exemplo, muda-se o nome na Igreja Protestante. No caso do sacerdote, um é pastor, o outro é padre. E assim sucessivamente. Então, apenas o que muda são os nomes, mas ambas as crenças, as religiões, seguem a mesma perspectiva. Acreditam no domingo, acreditam na teologia da substituição, dizem que pode comer de tudo. Óbvio que eu não estou generalizando, né? Dizendo que todo o cristianismo. Não, tem muitas pessoas que seguem o Shabat, tem muitas pessoas que têm uma alimentação dietética. Eu não estou generalizando, mas em sua maioridade, de uma forma assim teológica, realmente é isto. Então vamos prosseguir aqui com outro tópico, que é através de outro reformador, acredito que o mais famoso de todos, que é Martinho Lutero. E eu queria que, no caso, o irmão Ivan também comentasse um pouco sobre isso. Pois não, Pedro. Eu vou fazer citações aqui agora que cabem tanto a Calvino quanto a Martim Lutero, porque eles concordaram, né? De certa forma, foi em tudo aquilo que eles concordaram. Então, eu tirei do Wikipédia, depois, se alguém quiser, né, ir lá e acessar essa informação, está aberto a todos, é só colocar lá, né, João Calvino no Wikipédia ou o Lutero, e vão ver que as citações deles embaixo tem as citações que eles tinham em comum, né? Eles diziam o seguinte: o Israel de Deus é o que Paulo chama de igreja. Deus transferiu todas as alianças e promessas para a igreja e seria a versão melhorada de Israel. As únicas coisas que lhes restam são as maldições que estão na Bíblia, mas nenhuma promessa de bênção. A mesma posição foi tomada 1000 anos antes, né, por Hilário de Poitiers. Não irei comer com os judeus. Os judeus são um povo que sempre persistem na iniquidade e glorificam a fraqueza. Jerônimo disse: nunca poderia haver expiação para os judeus, pois Deus sempre odiou eles, foram assassinos de Cristo. Os cristãos devem sempre odiar os judeus. Crisóstomo, porque Deus odeia os judeus, é o dever dos cristãos odiá-los também. Ou seja, Deus odeia os judeus e é dever dos cristãos odiá-los também. Olha o tipo de citação. Aí tem citação de Ambrósio de Milão também, que fala aqui, ó: eu declaro, eu mesmo coloquei fogo na sinagoga, pois não poderia haver um único lugar onde Cristo foi rejeitado. Né? O judeu nunca poderá entender as Sagradas Escrituras e sempre carregará a culpa pela morte de Jesus. Isso foi citado por Eusébio, por Hipólito, por João Calvino e por Martim Lutero. Fora que, assim, Lutero ele foi o principal protagonista da Reforma Protestante. E eu gostaria de fazer uma pergunta, Pedro, a todos que vão ouvir esse estudo: se existe algum lugar nas Escrituras que cita que Deus suscitaria uma reforma na igreja. Deus cita uma reforma, ou existe algum outro lugar nas Escrituras que fala sobre outro tipo de movimento? Que esse sim seria pelo Espírito, pelo Ruach, né? Pelo poder do Eterno. E fica aí de pergunta, né? Para que todos pesquisem se realmente existe pelo menos a palavra reforma nas Escrituras. E eu gostaria só de citar aqui uma referência sobre Lutero, que ele fala sobre o ódio que ele tinha, né? Ele diz assim: queime suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente, force-os a trabalhar,
trate-os com toda sorte de severidade, são inúteis. Devem tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte. Essa foi a fala de Martim Lutero, né, assim, que mais assim, me chamou a atenção. Isso é uma citação sobre o livro dele, que fala sobre os judeus e as suas mentiras, e hoje Lutero, como o Pedro até citou antes, ele é tido como um semideus pelo cristianismo protestante, como uma pessoa que trouxe a verdade para dentro do cristianismo, e pelo contrário, a gente sabe que Lutero, ele iniciou tendo uma força e uma determinação, mas essa força e determinação não foi seguida por ele. Ele mesmo falou contra indulgências e, no final, falou a favor das indulgências. Foi um cara totalmente contraditório. E quando eu falo de Lutero, não falo da pessoa de Lutero, mas das ideias e da teologia de Lutero, que é fruto de onde, do meio ao qual ele saiu, né? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, ele é mais um que é filho, né, do sistema romano. Seria mais esse o meu comentário, Pedro, sobre Lutero. Informações muito interessantes, irmão. E eu queria me atrever, vamos dizer assim, de responder a sua indagação, a sua reflexão que você fez para os irmãos que estão acompanhando. E essa resposta, ela está em Jeremias, capítulo 31, verso 31. Eu vou ler aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança renovada com a casa de Israel e com quem? Com a casa de Judá. Então, vejamos. Como você muito bem colocou essa indagação, essa pergunta, não existe reforma dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja não, perdão. Não existe reforma dentro das escrituras, dentro da Bíblia. O que existe é restauração. E sempre, o irmão Marlon sempre falou sobre isso, sobre questão de retornar às raízes hebraicas da fé. Ou seja, nós temos que retornar, nós temos que fazer o que nós conhecemos no hebraico como techuvá, é o retorno. Retorno o quê? O primeiro amor. E qual é o primeiro amor? A Torá. O primeiro amor não é a igreja que, por exemplo, os pastores utilizam dizer, não, você saiu da igreja, você tem que voltar para o seu primeiro amor. Não tem nada a ver. Isso é sofismo. Estão usando de filosofia para pegar as pessoas que não querem estudar as escrituras. Então, irmão Ivan, como você bem colocou, né? Então não existe reforma. O que existe é restauração. O que existe é um retorno às veredas antigas. Porque Jeremias vai dizer que as veredas antigas é o bom caminho. E o bom caminho aparece lá em João 14, verso 6, que Yeshua fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho de Yeshua, o jugo suave de Yeshua, é a Torá. Então, agora, para nós analisarmos aqui, para nós concluirmos o estudo, vamos ler alguns textos, que está lá em Romanos 11. E esses textos aqui, eles são muito fortes. O primeiro que nós vamos ler aqui é o verso 1 e o verso 2 de Romanos. E diz assim, digo, pois, prestem bem atenção nisso, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? O que é que Paulo responde? Sim, rejeitou. É isso que está escrito? Não. De modo nenhum. Então, Paulo responde, de modo nenhum Deus rejeitou o seu povo. Porque também Paulo falou, eu sou israelita, tempo presente, não está dizendo que ele foi israelita, que agora é cristão, não tem nada a ver isso. Paulo está afirmando, eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Verso 2, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então, Paulo aqui, ele já começa dando, desculpa a expressão, uma lapada. Paulo já começa falando aqui que Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então, se Deus não rejeitou, é porque
Deus, ele ama o seu povo, mesmo que eles tenham feito, no caso, entregado Yeshua às autoridades. Então, no caso, isso que os judeus fizeram faz parte de um plano profético. Um plano profético onde tem vários estudos aqui no canal Raiz Hebraicas da Fé, o irmão Marlon já falou muito sobre isso, sobre as tribos perdidas, sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, caso os irmãos estejam com algum tipo de dúvida, é só procurarem no canal e assistirem, ok? E Romanos 11, verso 26, agora para nós concluirmos o raciocínio e deixar o irmão Marlon, se ele quiser falar, o irmão Ivan também, diz assim: e assim todo o Israel será salvo. Agora, vamos ver que interessante. Israel simboliza o quê? Quando ele está falando aqui, e assim todo Israel simboliza o quê? Ora, as 12 tribos. Pois nós temos que lembrar que a tribo de Judá, ela estava lá em Jerusalém. Porém, as 10 tribos do norte estavam perdidas. E o chamado do Eterno, o chamado profético, é para que essas tribos voltem para casa. Não é apenas a tribo de Judá, como eu vejo muitos judeus ortodoxos puxando para a sua sardinha. Não. São as tribos perdidas. E essas tribos perdidas estão, em sua maioridade, dentro do cristianismo. Estas pessoas precisam ouvir o chamado do Eterno e voltar para Sião, porque lá em Isaías é dito que a Torá sairá de Sião e o Eterno ensinará a sua Torá às nações. Não é eu voltar para Roma, não é eu voltar para a reforma protestante, não é eu voltar para a Igreja Católica, não, é eu voltar para Sião, é eu voltar para Jerusalém, porque Jerusalém é a santa cidade que vai descer dos céus para nós reinarmos com o Eterno. Então, continuando aqui o verso 26, o apóstolo Paulo fala: como está escrito, virá de onde? Virá de Roma. É assim que está escrito? Virá da Alemanha. Não é isso que está escrito. Virá de Sião. Sião é uma alusão a Jerusalém, a Israel. É o povo que o Eterno ama. É o povo que o Eterno amou tanto que morreu por esse povo para fazer com que eles voltassem para ele novamente. Então diz: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Então prestem atenção. Paulo está falando, quanto ao evangelho, eles, ou seja, os judeus, são inimigos por causa de vocês. Por quê? Porque o endurecimento veio em parte de Israel para que as nações conhecessem a Torá, para que as nações conhecessem quem é o Messias e Yeshua, ok? Mas quanto à eleição, preste atenção, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Prestem atenção agora. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, o Eterno não muda. O chamado que o Eterno fez para Israel, ele não revogou. Paulo começa no verso 1, como nós lemos, que Deus não rejeitou o seu povo e nem rejeitará. Então, se o irmão Marlon quiser falar algum comentário, o irmão Ivan, é com vocês. Bom, Pedro, eu gostaria só de citar ali, no verso 28 ali de Romanos 11, fala assim, né, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. E, assim, muitas pessoas vão dizer, o evangelho, aqui quando está se referindo a Jesus como parte principal. E hoje a gente sabe que ao evangelho a qual eles se tornaram praticamente que inimigos, era por quê? Porque os Netzarim viviam a Torá na sua plenitude e não aceitavam mais os dogmas humanos e as tradições rabínicas, farisaicas, né, daquela época, que vinha como um sobreposto ao mandamento, né, como se fosse algo maior. E isso tornava eles como inimigos. Não era que só por mediante o Messias eles eram inimigos, porque muitos creram, né?
como a gente sabe, muitos, milhares, né? Existem citações em Atos 21, 20, falando sobre esses milhares que creram, né? E que esses que creram, sim, tornavam-se zelosos da Torá, na sua plenitude. E isso era o que fazia grande diferença, porque aqueles que estavam dentro de um sistema humano que existia no primeiro século, né? Que é aquilo que você falou sobre obras da lei, antes citou muito bem sobre o que significa a letra mata. Então, esses que estavam dentro dessa situação se tornaram inimigos por causa deste evangelho, ou seja, a Torá que eles viviam tão plenamente agora com o entendimento, né, que veio através do Messias. Eu gostaria de passar, então, aí a palavra ao irmão Marlon, para ele finalizar, e se ele quiser fazer algum comentário. Ok, Ivan. Ok, Pedro. E muito obrigado pelos comentários de vocês. Realmente só somou mais ao nosso conhecimento, tanto nosso quanto dos irmãos. E realmente não há mais o que comentar depois de uma aula, né, de uma cátedra como essa aqui. Porém, eu quero deixar apenas um pequeno comentário nesse último versículo aqui, né, ou no primeiro versículo que Pedro leu aqui de Romanos, capítulo 11, no versículo 1, porque realmente aqui o texto está muito enfático e muito claro quando o apóstolo Paulo fala que, porventura, o Eterno rejeitou seu povo. De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, e é interessante porque quando o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta, né, porventura Deus rejeitou seu povo? Ou seja, será que o Eterno adotou essa bola gigante de gentios que vivem como querem, que fazem o que querem, que celebram o que vem na cabeça, que são comedores de tudo aquilo que a Bíblia, a Escritura proíbe? Porque dentro do cristianismo existe uma teologia que se chama a teologia da substituição, e que de fato essa teologia teve início no catolicismo, que ensina que como Deus rejeitou o povo de Israel, as promessas passaram agora, porque a prioridade da igreja, por quê? Porque os judeus rejeitaram e mataram a Cristo. Porém, se isso fosse verdade, se o Eterno realmente rejeitou o povo de Israel, com quem ele fez um pacto, com quem ele se casou no Monte Sinai, então que garantia nós teríamos de que esse mesmo Deus se manteria ou vai se manter fiel conosco, com quem nunca ele fez um pacto? Então, pensar que o Eterno rejeitou Israel é o mais grande temor que possa ter, que algum dia também esse mesmo Deus rejeitará os gentios. Porque o fato do Eterno não ter rejeitado o seu povo é a mais grande garantia para nós que vemos de um contexto gentil, que o Eterno permanece fiel mesmo que sejamos infiéis. E o fato de que exista um povo de Israel hoje, e esse povo está no Oriente Médio, e em 14 de maio de 1948 foi estabelecida a nação de Israel, e isto é a mais grande garantia de que Deus é bom e é fiel, de que o Eterno é real. Israel é a mais grande testemunha da misericórdia de Deus. Por quê? Porque se nós analisarmos a história bíblica do povo de Israel, e fora da Bíblia também, qual tem sido a atitude do povo de Israel ao longo da história de um modo geral? Um povo rebelde, um povo contraditório, e o Eterno sempre foi fiel e misericordioso, porque se o Eterno um dia rejeitou Israel e trocou Israel por outra denominação, por outra instituição chamada igreja, então esse Deus não é digno de confiança, ok? É um Deus que realmente se deixa levar pela emoção. E é interessante que eu separei aqui dois textos, né, na minha Bíblia, em Jeremias capítulo 31, nos versículos 35 e 36, que disse assim, peço que vocês acompanhem, anotem, porque é um texto muito importante para a gente usar quando essas pessoas vêm a dizer que realmente a igreja assumiu o papel de Israel hoje em dia. Jeremias 31, versículo 35 e 36 está escrito assim, ó, assim diz o Senhor, assim diz Yud-Rei Vav-Rei, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Agora veja o que disse o verso 36, Jeremias 31. Se falharem estas ordenanças, de diante de mim, diz o Senhor,
deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, e o que é que o Eterno está dizendo aqui, através do profeta Jeremias? E já estou concluindo. Se as leis da gravidade, se as leis do universo faltar com respeito a isto, se algum dia o universo deixar falhar as leis da natureza, então o Eterno também vai esquecer da descendência do povo de Israel. Em outras palavras, o sinal que o Eterno está dando para mostrar que nunca vai se esquecer e nem vai se rejeitar e nem vai trocar o seu povo Israel por outro povo é o próprio universo. É que cada dia o sol saia, que caia a chuva do céu, ou seja, que a criação é a prova mais grande de que o Eterno nunca vai se esquecer do povo de Israel. E no verso 37 disse: assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, meus queridos, é impossível medir a distância do universo. Não se pode medir os céus. O telescópio mais sofisticado não pode alcançar a medir a dimensão do universo. Então, o Eterno está dizendo aqui que, se for possível medir isto, então nós temos que sim acreditar nos pais da igreja, que o Eterno rejeitou ou rejeitaria toda a descendência de Abraão por tudo que fizeram. Porém, como isso não pode acontecer, como não se pode medir o universo, então jamais o Eterno abandonará o seu povo. E é por isso que no versículo 2, Paulo diz: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Então, que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês tomarem um pouco do seu tempo, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, né, com seus familiares ou fazendo qualquer outra atividade, pararam para nos dar ouvido, ok? Não para dar ouvido a nós, mas sim para a gente expressar aquilo que o Eterno colocou em nosso coração. Então, nós só pedimos ao Eterno que abençoe a cada um de vocês, em nome do nosso Messias, Yeshua. Amém.